uma tese de repercussão geral para esse momento hoje em que analisaremos a ADI, houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE. Então, eu só quis fazer essa observação a partir do relatado por Vossa Excelência, porque essa é a questão mais importante que nós vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Suzane, por favor. Obrigado. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seria os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado, o que já foi julgado o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar somente nessa questão. Essa era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime. Então, presidente, com todo respeito, não parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão do RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada por um plenário por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque obviamente nós temos vários precedentes nessa situação em que paralelamente circulam ou tramitam ADIs e REs, podemos ter uma situação, claro que a decisão no controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão nos embargos de declaração. Isso também seria possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar. Eu acho que é o nosso Tribunal de Provimento de Embargos de Declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico, eu passo rapidamente, foi arguído nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal porque cito aqui no voto vários precedentes. Na verdade, uma adequação de redação ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, é um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto
mantendo inclusive o que o plenário da Corte já havia decidido em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213 de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876 de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas. Continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos. Me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou do seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma... Amigos aposentados, meus amigos que estão aí aguardando essa tão sonhada revisão da vida toda. Desde já agradeço a sua participação, a sua companhia no canal. Espero aqui que você possa deixar aí, né, a sua participação, seu comentário. Isso aí é muito importante para nós. Desde já, né, mais uma vez, agradecendo a companhia do meu amigo aposentado, esse meu amigo está no processo da revisão da vida toda. A esperança ainda não acabou, porque nós estamos aí aguardando as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, a revisão da vida toda é uma chama acesa. Por quê? Porque os aposentados, eles não podem deixar essa chama se acabar, não é verdade? Porque quando nós deixamos você acaba de fazer o churrasco e deixa lá as brasas, e você não prossegue ali colocando a carne, que desce aquela gordurinha pinga lá no fogo, o fogo acende. Você já viu? Então, quando você tira toda a carne, a asa, tira lá, né, a linguiça, tira lá tudo, então aquele fogo ele vai ir se acabando, né? Mas quando você deixa ali, quando aquela gotinha que pinga da gordura no carvão, o fogo, né? O fogo sobe ali na churrasqueira, né? Então, mesma coisa é a revisão da vida toda. Se o amigo aposentado, ele parar de insistir
ele parar de lutar por um direito que ele já conquistou, né? Ele conquistou um direito que foi ganho por votação apertada, né? Que todos já sabem. A gente, quando fala, chega até a repetir várias vezes, porque foram 6 votos a 5, mas foi ganho, né? Uma partida, ela ganha o quê? Ela ganha na decisão. Quando não ganha na decisão, ela vai para os pênaltis. E se deu um gol a mais, ganhou. O time ganhou, não perdeu. Então, a revisão da vida toda, ela só está desembaraçando. E lá nós temos excelentes ministros lá do Supremo Tribunal Federal que vão estar decidindo com a votação. E essa votação vai acontecer agora. E você, né, que está ansioso aí, aguardando, você que já não aguenta nem mais ouvir falar na revisão da vida toda, não perca as esperanças, não perca a fé. Você sabe que o último ano que nós passamos foi um ano de grandes decisões, foi um ano de lutas com esse episódio da revisão da vida toda. Você sabe que teve o julgamento das ADIs, 2110, 2111, mas você sabe, né, você que já é antigo, você sabe que a revisão da vida toda, para nós que já temos uma experiência na vida, sabemos que um processo é assim mesmo. Processo é um processo demorado. Você talvez já passou por justiça do trabalho, e quando não se há um acordo, esse processo ele fica moroso. Quando não há um acordo, o processo ele fica uma arrasta mesmo. Tem processos trabalhistas que chegam a durar 15, 20 anos para poder a pessoa conseguir lá, né, os bens do devedor ir a leilão e ser arrematado, né, e ali sair, né, as verbas rescisórias para esse trabalhador. Então você vê que são decisões que temos que aguardar a justiça, não podemos fazer nada, né? Às vezes a pessoa fala assim, o advogado não está andando no processo. Não, o advogado está andando. Apesar de que se a gente for falar em mecânico, advogado e médico, temos os excelentes e temos aqueles que não dão importância ao cliente. A verdade é essa. Mas temos aí, né, excelentes advogados. Mas quando a gente já tem a experiência da vida de ser calejado por incompetência, às vezes na área da medicina, às vezes na área de um mecânico, né, ou então na área da advocacia, a gente já passou por essa experiência. A gente já teve alguma coisa que aconteceu num processo, seja trabalhista, seja previdenciário, que houve, às vezes, um erro, uma falhazinha, acabou tudo, né? Uma falha que é cometida numa petição atrapalha tudo e o processo ele pode entrar, né, e ser dado, ser encerrado, né? O processo pode transitar em julgado. Aí, meu amigo, as decisões ficam pior para quem? Para o cliente, que acaba de perder uma decisão. Mas o processo da revisão da vida toda, que se encontra no Supremo Tribunal Federal, ele não está encerrado, ele não está perdido. Eu quero aqui mandar um abraço especial para o meu amigo lá de Realengo, meu amigo também lá de Fortaleza, o meu amigo lá da Bahia, esse meu amigo trabalhador, que teve perdas, né, de mais de 20 anos das suas maiores contribuições. As contribuições dele foram maiores, né, antes de 94, e hoje ele que se encontra ganhando salário mínimo, né? Eu gostaria que vocês voltassem a deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante aqui no canal, porque é uma coisa que o sistema vai ver que as pessoas estão cobrando. Porque se a gente ficar calado, né? Você vê, hoje nós estamos pagando
eu cheguei no supermercado, já até falei sobre isso, e meio quilo de pó de café custando R$40. É um absurdo isso, né? Chegando R$40, nós não tivemos aqui no Brasil nenhuma praga que destruiu as lavouras de café, né? Não tivemos nada desse vínculo para o café chegar tão caro, né? Tão caro, porque o brasileiro gosta de café. Então você vê que o café virou, né, tipo artigo de luxo, né? Então, isso é um dos itens que eu tenho falado. Então, se a gente não cobrar, se a gente não falar, a gente acaba se perdendo nos direitos, nos seus direitos. Você que tem um processo lá da revisão da vida toda, ou seja, outro processo, e que às vezes há dificuldade de você entrar em contato com o seu advogado, peça à secretária, peça o número do teu processo, e você vai lá na página da Justiça e você entra lá com o número do teu processo direitinho e você vai saber a situação que está o seu processo. Por que eu estou falando isso agora? Porque muitas pessoas, muitos aposentados, têm deixado relato que seus advogados dizem que a revisão da vida toda já acabou. Não tem mais jeito, é um processo que não adianta mais brigar, não adianta mais cobrar. Mas, meu amigo, vamos entender uma coisa. Aqui na plataforma do YouTube, as pessoas estão transmitindo o que está sendo direito. Então, há uma transmissão correta do que está acontecendo. E se você não estiver achando de acordo com o que está acontecendo, é só você entrar no Google e pesquisar lá sobre o STF, andamento da revisão da vida toda. Aí você vai saber, você vai lá na página, você vê se tem pauta de sessão de julgamento para esse mês ou para o mês que vem, como está o andamento da revisão da vida. Você vai ter lá tudo direitinho, vai te explicar direitinho. Se você achar que aqui nós não estamos falando, não estamos andando com a verdade, muito simples, é você ir lá e ver se teu advogado falou que o processo acabou, então você tem que ir lá e procurar, né, sobre o que está acontecendo, né? Por quê? Porque às vezes, de repentemente, aconteceu no final do ano um imbróglio, né, com relação à revisão da vida toda. Porque uma hora diz assim, a revisão da vida toda acabou, não sei o que, veio um sistema jornalista, eu estou até para colocar aí, né, para vocês verem como foi e o que o sistema jornalístico falou. Mas, sendo que é o STF, é o Supremo Tribunal Federal, que está lá em pauta de julgamento. Temos excelentes advogados nessa luta da revisão da vida toda. Então, nós não podemos perder a fé nem a esperança. Nós não podemos deixar a revisão da vida toda acabar. Então, nós contamos com você, nós contamos com o nosso amigo trabalhador, como está essa carteira aí, que é carteira de trabalho, é carteira de trabalhador, né? Porque quando a gente está aqui falando, a gente quer uma solução para esse problema. E vamos aguardar agora esse julgamento, né? Que me parece que vai ser virtual. Era melhor se fosse presencial, mas não deixe de participar. Não deixe de participar, porque quando você participa, a gente se une e se fortalece. Desde já quero agradecer a companhia de vocês, a participação de vocês aqui no canal, para que a gente possa, né, decidir e trazer uma resposta positiva, porque esse meu amigo está precisando. Ele tinha direito a estar ganhando mais, está ganhando salário mínimo. Então, ele trabalhou para isso, ele lutou para isso. E hoje ele se encontra numa situação muito difícil e coisa que ele já poderia estar recebendo um salário melhor, uma condição melhor do que ele está hoje. Então, isso é muito triste e desagradável a gente ter que falar isso. Mas é verdade, porque ele trabalhou, ele se esforçou,
e hoje ele está sendo injustiçado. Desde já agradeço a participação de vocês, a companhia de vocês no canal. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado.